Eu nunca ouvi isso. Olha, eu sou professor de direito processual penal, eu nunca ouvi falar disso. De juiz, isso não tem figura processual. Ainda mais um juiz veranista sem jurisdição. Né? Um juiz veranista sem jurisdição, fazendo perguntas ao seu presidente. O presidente conhece pior. O presidente não, o relator. O relator pior. Conhece dessa consulta sem forma e sem conteúdo, né? E a partir disso, o que ele faz? Ele dá uma contra-ordem, sendo que ele está sem jurisdição e ele nem poderia ter sido provocado por aquele meio, né? Ele dá uma contra-ordem avocando. Corretamente, Favretto reafirma a sua competência e dá um prazo de 1 hora para ser cumprida a liberação. Agora a coisa fica curiosa, porque agora tem-se notícia de que o presidente do tribunal, Carlos Eduardo Thompson Flores, né, aquele que deu opinião sobre a sentença do Moro, dizendo que jamais a leu, mas que estava perfeito, era inatacável, né? Então que o senhor Carlos Eduardo Thompson Flores, então, pega e diz simplesmente: segurem aí que eu vou dar uma contra-ordem. Segurem aí. Quer dizer, justiça secreta, no papinho entre polícia e juiz. Como é que é isso? A Constituição determina que os processos sejam públicos. A forma escrita é obrigatória, não existe isso de ordenzinha por telefone, segura aí. Aí mandam segurar, e aí às 8 horas da noite finalmente sai o despacho dele, completamente errado em todos os seus fundamentos. Primeiro dizendo que tinha um conflito que ele tinha que dirimir, não tinha conflito coisíssima nenhuma, o regimento é muito claro, dizendo que compete ao juiz plantonista decidir sobre liminares em habeas corpus. Tá? O tema, ele diz, já tinha sido decidido, não tinha sido decidido pela Justiça Federal e nem pelo Tribunal Regional Federal. O tema que estava sendo levado no habeas corpus era a respeito do direito de Lula fazer campanha como pré-candidato à presidência. Era esse. Esse assunto nunca foi levado nem para a turma, nem para... Foi levado, isso sim, para a juíza de primeiro grau. A juíza de primeiro grau da vara de execuções sentou em cima. Tem um pedido nosso, como advogado do PT nas eleições, pedindo a ela que libere ele para receber entrevistas e tudo mais. Ela está sentada em cima desse pedido há quase um mês. Então o habeas corpus foi exatamente levando em consideração que havia esses pedidos, inclusive da imprensa, de entrevistar Lula, que, portanto, liberasse Lula para ele fazer campanha. E foi com base nisso que Favretto decidiu. Portanto, não discutiu ali execução provisória da pena, não discutiu absolutamente nada. O que ele discutiu foi o direito de campanha. Esse assunto não foi levado ainda à justiça. Esse era um assunto novo. Quem poderia decidir contra ele nesse caso? Contra, como assim? Contra a decisão do Favretto. Contra a decisão do Favretto, olha só, se o rito fosse normal, o que aconteceria? Favretto dava a sua decisão, era cumprida, no dia seguinte, terminado o plantão, o processo iria para a 8ª turma, lá iria para o Gebran, e Gebran daria contra-ordem. Para onde que Lula iria correr? Primeiro que é uma pessoa que é conhecida, sabe perfeitamente de suas responsabilidades. Estive agora com o presidente Lula e ele disse claramente: eu nem sairia de Curitiba, eu ficaria esperando o que teriam decidir a meu respeito, porque eu sabia que isso não ia longe. Então nem sequer de Curitiba ele sairia, ele ficaria aqui aguardando. Então eles meteram os pés pelas mãos, né? Com essa inquietação, desespero de ver Lula solto, eles subverteram todas as normas processuais, todas as regras de competência e de jurisdição, né? Quando poderiam perfeitamente ter a tranquilidade. No dia seguinte, desfaz o ato, prende novamente e pronto, agora vamos discutir a questão em todos os seus termos, dentro do rito processual normal. Não, simplesmente tumultuaram e jogaram lama em cima do judiciário brasileiro. Você visitou o presidente hoje, como que ele está, o que ele falou para vocês? Não, ele está muito sereno. Ele mesmo disse assim: olha, desde que eu estou aqui, eu aprendi a ter uma tranquilidade enorme. Estou aqui, pode dizer, eu estou aqui com a serenidade de um monge tibetano, né?
E foi isso mesmo. Ele ontem sabia, ele em momento nenhum ficou ansioso nem nada, sabia perfeitamente o espetáculo que é esse processo. Não vai ter esperança a essa altura, já se sabe claramente que existe aí um verdadeiro grupo articulado dentro da justiça, cujo único objetivo é impedir Lula de ser solto e fazer campanha para vir a ser eleito presidente da República. Esse tumulto jurídico oferece risco para a sociedade em outros processos? Há precedente? Olha, no momento em que você permite que um juiz de piso diz que deu uma contraordem sem jurisdição contra uma decisão de um desembargador, dizendo que o desembargador, decidindo que um desembargador não tem competência, qualquer um agora corre risco, porque basta simplesmente um juiz se sentir contrariado com uma decisão contrária à sentença dele, né, que ele simplesmente resolve bloquear a execução da reforma da sentença pela segunda instância. Ou seja, o princípio do duplo grau foi para o espaço, né? Porque no momento em que primeira, segunda instância, polícia, todo mundo se articula, né, não existe mais duplo grau de jurisdição. Acabou. Doutor Jânio, como a gente apresenta o senhor, só para completar